Só que agora, com essas imagens divulgadas e a prisão, abre ainda algo mais forte, né, Josias? A gente sabe o peso da monarquia, apesar de não ter essa influência na administração, né, na governança, é muito forte lá. O que isso representa, né? Um ex-príncipe, alguém da família real, preso por envolvimento num caso que é horroroso. A prisão do ex-príncipe Andrew ajuda a entender, Fabiola, a diferença entre dois tipos de monarquia, né? Nos Estados Unidos, onde o Trump governa como um monarca absolutista, reina a esculhambação. E essa esculhambação permite à Casa Branca abafar esse escândalo do Jeffrey Epstein. E no Reino Unido, que está submetido a uma monarquia constitucionalista, nem mesmo o irmão do rei está livre de punições por se envolver com esse financista americano e a sua rede de pedofilia. Então, acho que essa distinção entre o que acontece nos Estados Unidos e no Reino Unido é favorável à imagem da família britânica, da família real britânica, né? Esse escândalo Epstein carbonizou a reputação do Andrew, que é irmão do rei Charles III. Ele perdeu, como você realçou, Fabiola, todos os títulos de nobreza, incluindo o título de Duque de York. Perdeu também as patentes militares. E nessa quinta-feira, dia em que ele celebraria o aniversário de 66 anos, o Andrew foi em cana. Então, afora o fator sexual que está envolvido nesse escândalo, há no miolo da encrenca o envolvimento do ex-príncipe com uma suspeita que é muito grave para o Estado britânico. Há a suspeita de que esse Andrew tenha compartilhado com o Epstein documentos confidenciais de Estado. E isso acrescenta uma agravante ao relacionamento que, além dos crimes sexuais, tem um crime de Estado. Você está divulgando documentos confidenciais do Estado britânico, né? E, de resto, vieram à luz, Fabiola, mensagens que revelaram que esse príncipe é um mentiroso quanto mais. Ele tinha dito, por exemplo, que rompeu completamente as relações com o Epstein depois da condenação do financista, que morreu na cadeia, né? Dizem que se suicidou, há dúvidas se matou mesmo. Há e-mails e fotografias comprovando o contrário do que disse o ex-príncipe, né? Então, o rei Charles e o seu herdeiro também, o príncipe William, eles vêm tomando distância desse parente tóxico desde que vieram à luz aí as informações sobre o envolvimento dele com o Epstein. Soltaram notas em diferentes ocasiões, dizendo que a família real, sempre no mesmo tom, que a família real está à disposição dos investigadores. E essa nota hoje, que foi divulgada pelo rei Charles, ele de novo reforça, olha, ninguém está acima da lei, né? Não é porque é meu irmão ou porque integra a família real que não está sujeito aos rigores da lei britânica, né? Então, até aqui, o desdobramento do episódio diz bem, fala a favor da monarquia britânica, né? E nos Estados Unidos ocorre absolutamente o contrário. Então, ali na monarquia autocrática que o Trump instalou nos Estados Unidos, o soberano se finge de morto, defende que essa página do escândalo Epstein seja virada, e fala como se nada tivesse sido descoberto, como a respeito das suas próprias vinculações com esse criminoso sexual, né? Então, a diferença é muito gritante entre o que ocorre nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Reino Unido. E, como disse no início, essa diferença é muito ilustrativa de um regime que ganhou ares de autocracia, como é o regime conduzido pelo Trump nos Estados Unidos, e um regime monarquia constitucional, uma democracia na qual todos estão sujeitos à lei, né? Então, acho que o desdobramento conta a favor
da monarquia britânica, Fabíola, e também do regime do Estado britânico. Eles estão lidando adequadamente. Tem um pervertido ali, suspeito de ter vazado, inclusive, informações de Estado, e está sendo submetido a uma investigação e pode vir a ser condenado. Não passaram pano, né? Como acontece em várias situações, né? Vamos lá, vai chegando por aqui. Ele, o nosso colunista, o nosso jurista de plantão sempre aqui, Walter Mairovich na área. Olá, professor, bom dia. Bom dia, Fabíola, Josias Sakamoto. Vamos entender esse personagem aí, o que pode acontecer com ele? Ele pode ter até uma prisão perpétua decretada, professor? Olha, Fabíola, o importante é a gente distinguir. Nós não estamos numa monarquia, eles não estão numa monarquia absoluta, onde os coroados e famílias estavam sempre acima da lei. Eram livres de qualquer sanção, de qualquer punição, porque nas monarquias absolutas ocorre isso, até porque o rei, o soberano, é considerado um representante de Deus na Terra. Na Inglaterra, não, nós estamos numa monarquia constitucional. Daí duas manifestações importantes. A primeira delas, do próprio rei Charles, que diz que as leis devem ser cumpridas. A segunda, a manifestação do primeiro-ministro britânico, que diz que ninguém está acima das leis. Isso vale, portanto, para as monarquias constitucionais e, evidentemente, para as repúblicas. Mas eu lembraria, vendo aí os antecedentes criminais dele, aliás, que isso está sendo mostrado pelo The Guardian, os antecedentes criminais mostram que, numa linguagem nossa, bem brasileira, até de pós-carnaval, este ex-príncipe era uma chamada chave de cadeia. Em 2019 ele havia sido detido, isso está nos antecedentes criminais dele, isso está lá. Ele havia sido detido por suspeita de vazamento de informações sigilosas do interesse do Estado e também vazado informações sobre fatos ocorridos dentro do âmbito real. Depois se descobriu, veio isso bem depois, e aflorou que isso tem a ver, sim, desde a época com o caso Epstein, onde o Epstein teria recebido documentos referentes ao Estado britânico. Então, ele sempre criou problemas. Houve, como o Sakamoto já lembrou, aquele episódio do Charles com o casamento de renúncia ao trono, aí isso ficou de perna por alto. Por quê? Porque ele seria o rei, esse, aspas, chave de cadeia. Bom, mas isso tudo foi resolvido, mas ele, em 2011, e eu volto aqui para a folha policial, para a folha criminal do Andrew, então, em 2021, ele foi acusado de ter estuprado uma italiana de nome italiana, de família, de nome britânica, de nascimento, de nome Virginia Giuffre, ligada à famosa editora italiana, a Casa Editrice Giuffre. Bom, isso terminou depois de muita polêmica, depois da revogação de vários dos seus títulos, terminou num milionário acordo judicial. E depois disso tem todo o envolvimento dele com o caso Epstein e em
novembro de 2022, a perda total, ou seja, perdeu todos os títulos e todas as condecorações que havia recebido. Isso em outubro de 2022.